Sejam todos bem-vindos, né? Vamos dar continuação a mais um domingo de esperança. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a revolução que crucificou Jesus. E para darmos início ao tema de hoje, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, verso 8. Apocalipse, capítulo 11, verso 8. Com a Bíblia aberta, agora nós vamos fazer uma oração para pedir a Deus entendimento. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por nos trazer à tua casa para mais uma vez ouvir a tua palavra e aprender de ti. Te pedimos neste momento que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração para entender, Senhor, cada palavra tua que será dita. Que eu não venha falar por mim mesma, mas unicamente inspirada pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim: e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E isso é uma profecia, né, que foi se cumprida na França. A gente que já passou pela escola, a gente estudou um pouco, né, sobre a Revolução Francesa. E foi o que aconteceu, é o que nós vamos falar um pouco hoje, né? No livro Grande Conflito fala, né? Aqueles que se recusam a dar ouvidos à lição do livro de Deus são convidados a lê-la na história, né? Porque tudo que Deus predisse na sua palavra foi cumprido ao longo da história. A gente vê isso nos livros de história mesmo. A ciência hoje comprova coisas que foram escritas na palavra de Deus há muitos séculos, né? E essa profecia se cumpriu em França porque a França foi um país, né, que se opôs à palavra de Deus mais do que todos os outros, né? Enquanto algumas nações elas acolheram a palavra de Deus, a França ela não quis receber. E uma das principais causas foi porque ela não permitiu o uso da palavra de Deus. Pelo contrário, né, ela excluiu a palavra de Deus, ela não permitiu que a palavra de Deus fosse lida, né? A gente entender um pouco de Apocalipse 11, verso 8, né, quando fala aqui o ateísmo do Egito, que fala aqui, né, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E a parte do Egito fala do ateísmo, está lá em Êxodo 5, verso 2. Êxodo capítulo 5, verso 2. Diz assim, né? Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Isso mostra o ateísmo, né, do rei, quando ali de Faraó, né, quando Moisés pediu para que libertasse o povo, ele disse: eu não vou deixar. Quem é esse Senhor? Eu nem conheço. Para mim, ele não existe. E no Grande Conflito até fala, né, que ele foi um dos reis mais ousados que teve. Ele desafiou a Deus: eu não conheço o Senhor. Para mim, tanto faz, né? E agora nós vamos ler a referência de Apocalipse que fala de Sodoma. Está lá em está lá em Judas, capítulo não, em Judas não é capítulo. Está lá em Judas, verso 7. Judas, verso 7. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Na parte de Sodoma aqui fala sobre a imoralidade, que também foi uma parte que se cumpriu em Roma. Não
só o ateísmo, mas também a imoralidade no casamento. A gente vai abranger mais um pouco esses temas aqui. E também fala de onde crucificaram Jesus, né? No final do versículo 8 de Apocalipse fala isso, né? Mas não que eles crucificaram Jesus novamente ali, literalmente, né? Porque Jesus já havia sido crucificado. Mas eles crucificaram a Cristo na pessoa de seus discípulos, nas pessoas que levaram a palavra dele. E eles começaram ali a um extermínio, né? Matando aquelas pessoas que queriam preservar a verdade e eles não queriam que a verdade fosse preservada nem passada adiante, né? O ateísmo, né? Tem uma revista que se chama Black Road Magazine, né? Que fala que a França se destaca, né, na história do mundo como o único estado que declarou que Deus não existe. Eles fizeram um decreto declarando que Deus não existe. E aqui no livro fala, né, que quando eles fizeram esse decreto, né, a população inteira e a maioria em todos os lugares, tanto mulheres como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvir essa declaração. Eles ficaram alegres ao dizer: olha, nós declaramos que aqui em França Deus não existe. Para nós, ele não existe. E as pessoas se alegraram com isso. A gente vê, né, como o ateísmo estava tão forte ali, porque eles rejeitaram a palavra de Deus e não permitiram que a palavra de Deus transformasse, né? E a libertinagem. Eles também tinham a lei, né, sobre o casamento. Lá o casamento eles não passavam de um simples contrato civil, que você podia se casar, mas por qualquer motivo ou a qualquer momento, você podia casar hoje, se amanhã você quisesse separar, você poderia. Não passava apenas de um simples contrato ali. Então eles fizeram isso do casamento, né? A Sophia Arnold, atriz famosa por dizeres espirituosos, descreveu que o casamento daquela época era como o sacramento do adultério. Eles podiam separar por qualquer motivo, né? E a Bíblia é muito clara sobre a questão do casamento, né? Deus instituiu o casamento desde lá de Gênesis, que diz, né, que o homem e a mulher deveriam ser um só, e que eles não deviam se separar. E não era por qualquer motivo também, né? Hoje a Deus até permite por questão de adultério, mas não que seja do agrado dele, né? E também a última parte de Apocalipse, né, ateísmo, libertinagem e a perseguição, né? Eles também fizeram isso, eles perseguiram cristãos. Eles perseguiram os valdenses, os albinenses e tinham, eu não sei muito bem falar o nome, é huguenotes. Eles eram caçados como animais selvagens. Para eles não eram considerados pessoas, então eles eram mortos da pior forma. E eu trouxe até uma imagem para colocar aqui que fala sobre o massacre de São Bartolomeu. A gente vê isso também nos livros de história, né? Foi o pior massacre que existiu ali também, né? Que foi incitado por sacerdotes e oficiais da igreja. E ele persistiu durante 7 dias em Paris ali, né? E antes dele decretar isso, que eles deviam matar os cristãos, o rei tinha dito que os cristãos não seriam perseguidos, que eles poderiam ir para casa, poderiam dormir tranquilos, que nada aconteceria com eles. E assim os cristãos fizeram. Eles foram para casa confiando na palavra do rei. E quando eles menos esperaram, as pessoas chegaram, batendo nas suas casas, entrando, carregaram eles para fora em família e começaram a matar eles ali. Mataram a família junto, esquartejaram das pior forma possível ali, né? E morreu mais de 70 mil pessoas, né? Aqui no grande conflito, né, que fala que eram os melhores homens e mulheres daquela cidade, porque eles preservavam a palavra de Deus, né? Eram pessoas diferentes realmente. E no livro até fala, né? Em tudo isso, a França honrava Satanás, ao passo que Cristo, com as suas características de verdade, pureza e amor altruísta, eram crucificados. E as consequências disso, né, foram bem trágicas. Roma, ela tinha incitado a igreja e o povo, né, a se voltar contra essas pessoas. Eles disseram que essas pessoas, né, elas iam, transformar a cidade ali em algo que não devia, né, em algo ruim. E eles acabaram incitando eles contra essas pessoas.
mesmo, só achar aqui. Eles falavam assim, ó. Essa mania, o protestantismo não somente confundirá e destruirá a religião, mas todos os líderes, nobreza, leis, ordem e classe social. Um líder papal advertiu o rei: os protestantes subverterão toda a ordem civil e religiosa. O trono está em tão grande perigo quanto a igreja. E assim, né, Roma conseguiu pôr a França contra a reforma. Por causa dessas coisas, né? Eles falam, não, eles vão perverter, eles vão deixar tudo contrário aqui, eles vão destruir a igreja com as coisas que ele acha, com as coisas que ele acha, que eles pensam. Mas não é assim, eles estão errados. Então, eles não permitiam que a reforma atuasse ali em Roma, né? Eles foram contrários a isso. E dessa forma, né, as pessoas se voltaram contra Deus. E logo mais à frente, eles não se voltaram somente contra Deus, mas contra a própria igreja ali, contra o catolicismo. Quando eles perceberam que a igreja católica pregava coisas que não eram verdade, e por influência de Roma, eles decidiram não aceitar nenhum tipo de religião, porque para eles todas as religiões não contavam a verdade. E a única coisa que eles aceitavam era a verdade que vinha de Roma. Eles achavam que matar, exterminar, era fazer justiça com as próprias mãos, era a única solução de manter, né, a população segura ali contra influências erradas. E nós vamos falar agora sobre um sopro de vida, né? Depois de tantas consequências ali, tragédias, muitas mortes e essa reviravolta, quando eles voltaram contra a própria igreja ali, né? Houve um sopro de vida. Nós vamos ler lá em Apocalipse 11, verso 11. E diz assim: mas depois dos 3 dias e meios, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E esse verso aqui fala sobre as 2 testemunhas, né? Fala no verso 7 aqui, né? Quando tiveram então concluído o testemunho que devem dar, a besta, que surge do abismo, fará guerra contra elas, e a besta vencerá e matará as testemunhas. E as 2 testemunhas que cita aqui é o Antigo e o Velho Testamento, ou seja, a Bíblia por completo. Aí fala, né, que eles matariam, e mataram através disso, né? Eles não permitiram a Bíblia, eles queimaram e não permitiram o uso dela. Só que agora houve um sopro de vida. As 2 testemunhas ressurgiram, como falou aqui, né? Elas se ergueram novamente, né? Isso aconteceu porque o Papa foi preso e logo depois ele morreu, em 1798. Levaram prisioneiro o Papa e ele morreu logo depois disso. E a palavra de Deus pôde ser novamente lida, né? E aqui fala, né, que a palavra de Deus nessa época, depois disso, quando ela reviveu ali, depois desse período que ela passou de 3 anos e meio, ela foi honrada como nunca tinha sido, a palavra de Deus ali. E a partir deste momento, né, houve uma grande reviravolta. Ali foi criado centros bíblicos, sociedades bíblicas ali naquele local, e a palavra de Deus pôde ser espalhada por todo o mundo, né? E hoje a Bíblia já chegou em todas as partes do globo. Graças a Deus. Nós vamos ler agora Salmos 14, verso 1. Salmos 14,
verso 1. Fala sobre um pouco do ateísmo, né? Que já era falado desde os tempos da Bíblia e é propagado hoje ainda, né, nos nossos dias, né, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. E 2 Timóteo 3,9, né, fala assim: a sua insensatez será a todos manifesta. E a insensatez da França ali foi manifesta através das coisas que eles fizeram, mas a verdade prevaleceu contra ele. E a conclusão que nós podemos tirar disso: a primeira, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada dentro dos limites da lei de Deus. A lei de Deus não é para me privar das coisas. A lei de Deus é um muro de proteção. A gente pode parar para pensar nos 6 primeiros últimos, o amor ao próximo. Se eu não cometo adultério com a pessoa do meu próximo, eu vou trazer bem para mim e trazer bem para o outro. Eu vou impedir grandes males, né? Porque a gente vê que hoje muitas pessoas acabam morrendo por causa disso, né? Do adultério. Traz consequências para ele e para a vida da outra pessoa também. Quando Deus fala para a gente descansar no santo dia dele, o benefício é para quem? É para Deus? Não, somos para nós porque nós necessitamos disso. Quando Deus diz, né, lá em Levítico, sobre a alimentação, é benefício para ele ou para nós? Para nós. Então, tudo que Deus deixa na lei dele é para o nosso bem. E não é para nos privar das coisas, é porque ele sabe o que é melhor para nós, porque ele nos criou, né? E a segunda coisa que nós aprendemos é a transgressão de uma lei justa e reta resulta em ruína. E a gente pode ver isso em França. França, depois de tudo isso que eles fizeram, devastaram a casa dessas pessoas, as terras, França ficou totalmente destruída, porque as pessoas já não tinham mais poder mental de tanta influência. Tanto que quando eles fizeram isso, né, essas pessoas que eram os cristãos, eram as pessoas que enriqueciam aquela cidade. Eram as pessoas que realmente tornavam a França uma cidade rica, porque elas eram honestas, elas trabalhavam com empenho e se dedicavam. E quando eles decidiram exterminar os cristãos, as pessoas que eram realmente obedientes, né, que aqui até fala, quando a gente é obediente à lei de Deus, a gente é mais fácil de obedecer à lei dos homens. Então aquelas pessoas já não obedeciam mais, porque não tinha ninguém fiel à palavra de Deus. Eles não sabiam mais o que era certo ou errado. Então ela terminou em uma ruína. A religião, a lei, a ordem social, a família, o Estado, a igreja, tudo foi derrubado pela mão ímpia que havia se levantado contra a lei de Deus. Ele deturpou tudo, né? A família, que é uma instituição sagrada, a lei de Deus, né? Eles trocou algumas coisas da lei de Deus e perverteu isso. Perverteu até a ordem social. E o quarto ponto que a gente aprende também é as pessoas reconheceram a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. E o quinto ponto é: tudo aquilo que se constrói sobre a autoridade humana será derrubado, mas as coisas fundamentadas sobre a rocha da palavra de Deus permanecerão para sempre. A gente pode ver isso até na palavra, né, de Deus, quando ele fala sobre construir a nossa casa sobre a rocha. Porque a rocha não é fácil de cair, né, irmãos? A rocha ela é firme. E quando a gente está alicerçado na palavra de Deus, realmente crendo, cada dia, buscando, procurando estar nele, a gente vai estar firme até o fim. Porque a palavra de Deus, ela não muda e ela é eterna. Ela já existia, né? E um filósofo chamado Voltaire, Simão já deve ter ouvido, ele disse, né? Estou cansado de ouvir as pessoas repetirem que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Provarei que um homem será suficiente para derrubar. Ele era um deísta
ele não acreditava na palavra de Deus e ele queria por tudo, né, derrubar a palavra de Deus, mas ele não conseguiu. Anos depois ele morreu e a Sociedade Bíblica de Genebra, né, 50 anos após a sua morte, eles compraram a sua casa. E a casa dele foi transformada em um lugar onde se vendia a Bíblia. A casa dele, né? E um dos reformadores, né, dessa época até falou, né, a Bíblia é uma bigorna que já gastou muitos martelos. Uma bigorna é algo que dura, né? Com martelo você não vai conseguir derrubar ela. Você pode usar 1, 2, 3, quantos você quiser, você não vai conseguir. E eles estão isso com a Bíblia, né? A palavra de Deus é eterna. A gente pode queimar ela, jogar ela fora, não querer ler, deixar ela lá, mas ela continua sendo eterna, ela continua sendo eficaz, ela dura para sempre, né? E as mesmas coisas, né, que vimos na Revolução na França, né, elas continuam hoje. O ateísmo continua, a libertinagem também continua e a perseguição também continua. Às vezes velada, às vezes a gente não consegue ver, mas tem muitas pessoas que são perseguidas por aí. Tem outras que são de forma aberta, né, como em alguns países a gente vê que tem pessoas que são perseguidas, que não podem ler a palavra de Deus, nem podem passar em muitos lugares que são fechados à leitura da palavra de Deus. E hoje a gente é perseguido também nas pequenas coisas. Até no nosso trabalho, às vezes a gente é perseguido. Às vezes a picuinha se fala, você é desse jeito, você é diferente. A gente é perseguido de alguma forma, por causa do modo que a gente escolheu viver, que é seguindo a palavra de Deus, que é obedecendo a lei de Deus. Porque a gente entendeu que quando a gente busca a palavra de Deus, a gente está buscando a fonte da vida, que é Jesus. E a gente vê, né, ao longo da história as consequências de se posicionar contra Deus, contra a sua palavra. A gente já viu que não termina em boas coisas, né? A gente viu que muitas pessoas morreram, cidades foram destruídas. Essas pessoas, né, infelizmente, algumas morreram sem a salvação, perderam a oportunidade de estar no céu. E a gente vê também as recompensas de aceitar Jesus e de estar ao lado de Jesus, que Ele vai nos proporcionar a vida eterna. A gente pode citar pessoas também que já receberam a recompensa, né? Como Moisés e Elias, que foram ao céu, já receberam a sua recompensa. E nós também podemos ter isso, se a gente continuar firme na palavra de Deus. A gente hoje tem que decidir, eu quero estar ao lado de quem? Ao lado de Jesus, ou permanecer neste mundo que será destruído e o fim não será bom, né? Será a morte eterna. Que a gente possa fazer a escolha certa, né? Amém. Amém. Querido e amado Pai, digno és tu, Senhor, de toda honra, toda glória, de toda adoração. Nós aprendemos, Senhor, que a tua palavra é eterna, Senhor, que ela dura para sempre. E mesmo que isto venha acabar quando o Senhor voltar, que o Senhor transformar tudo isso e purificar toda a terra, Senhor, a tua palavra vai continuar existindo. Porque a tua lei é santa, pura e perfeita, Senhor. Nós pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a tomar a decisão certa. Que não seja somente quando nós aceitamos o Senhor e passamos ali pelas águas, mas que seja todos os dias, ó Pai, que a nossa decisão diária seja escolher a Ti em primeiro lugar, seja colocar os Teus princípios em prática na nossa vida, que possamos entender, Senhor, que a Tua lei, Senhor, não é para nos privar das coisas, mas para nos proteger, mas para tornar forte o nosso caráter também, Senhor, um caráter semelhante ao Teu. Te pedimos que as Tuas palavras possam ficar guardadas no nosso coração e que possamos meditá-las, Senhor, todos os dias mesmo. Que o Senhor possa também nos levar em segurança aos nossos lares e que o Senhor nos dê uma boa noite. Continua com cada um aqui, Senhor.